Olá, bom dia. Vamos começar mais um Segundou. Vamos esperar a galera chegar. Olá, olá, bom dia. Tudo bem? Vamos começar começar novamente a nossa live. Vou pegar aqui. Bom dia, Marilene. Tudo bem? Bom dia, vamos lá para mais um Segundou, trazendo algumas novidades agora. Hoje vamos falar de blockchain. Blockchain é um assunto muito bacana, com certeza temos muitas soluções aí para apresentar com relação à inovação, tecnologia, legislações, gestão. Então vamos lá falar um pouquinho, esperar o Marcelo, falou que já está entrando. Falar um oi pro pessoal. Sim, assuntos muito interessantes vamos falar hoje. Deixa eu ver se eu consigo trocar a minha internet aqui. Já começamos a segunda-feira com internet lenta. Essa tecnologia. Fala, Marcelo, bom dia. Vamos chamar o Marcelo para conversa. Bom dia. Fala, Marcelo, bom Ó, dia. vamos olhar minha cabeleira aqui. Bom dia, pessoal. Oh, bom dia. Segundou mais uma vez. É isso aí. Segundo. Caramba, Tudo certo? Tudo bom. Esse meu fone de ouvido aqui tá dando problema. Vamos lá. O pessoal tá entrando. O pessoal tá animado aí para falarmos aí sobre blockchain. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo bem, Marcelo? Tô te ouvindo sim. Então, legal. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao segundo Segundou aí de novembro. Hoje aqui nós vamos falar sobre um assunto muito interessante também, sobre blockchain, um assunto também que o Marcelo adora, né? Tudo que envolve tecnologia, inteligência artificial, é só falar com o Marcelo que ele é um dos grandes entusiastas aí. Legal. É isso aí, vamos falar. O que você trouxe pra gente aí hoje, Marcelo? Eu pensei da gente falar um pouquinho sobre blockchain, porque é um assunto que é importante, que é legal. E aí tem muita, talvez muita mística, talvez muita desinformação. É uma tecnologia importante, avançada, que está avançando e que o pessoal fala muito só em criptomoeda, né? Quando você fala em blockchain, é que nem aquilo que a gente sempre conversa, né, Ricardo? Quando você fala em LGPD, o pessoal acha que o direito digital é LGPD e ao contrário, na verdade, o LGPD é uma espécie do gênero direito digital. A criptomoeda, ela é uma espécie, ela é a primeira, obviamente, a usar o blockchain, né? O blockchain acabou sendo criado para ela, mas elas não. É o inverso. Então, quando a gente fala em blockchain, as pessoas acabam ligando diretamente à criptomoeda, mas a utilização dela, pós-criptomoeda, ela tem se espalhado aí em virtude da segurança, em virtude das oportunidades de negócio, do modo como ela funciona. Então, acho que a ideia da gente fazer aí o talk de hoje aqui, um pouquinho sobre isso, é justamente esclarecer para o pessoal que não é só para criptomoeda. Ela foi criada lá pelo Satoshi, né? Que ninguém sabe se existe ou se existiu, se é um codinome, porque o cara desapareceu do mapa, né? Nos meios hackers. Sim. Ficou muito Mas rico, né? fato é que Sumiu ele da vida. desapareceu o cara, né? Logo depois que ele fez o manifesto lá peer-to-peer para explicar como é que era a moeda digital e ela ia funcionar. E ele é o grande criador aí dessa cadeia de blocos, por isso que chama blockchain, né? Cadeia de blocos. Começou sendo usada justamente para fazer funcionar, certificar e dar segurança para a criptomoeda, mas a tecnologia tem avançado para outros meios. A gente já tem aí lavrada uma escritura totalmente em blockchain por uma incorporadora aqui de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, incorporadora daqui
fez um lançamento, se tem discutido bastante a utilização dela no mercado imobiliário, e aí até a gente havia comentado, né, Ricardo, a questão aí cartorária, né, tem cartório que já está correndo atrás da tecnologia, acho que muitos cartórios ainda estão reticentes até com LGPD, com outras questões, mas fato é que a blockchain tem crescido em termos de utilizações para produção de provas, por exemplo, digitais, na qual você, vamos supor, precisa fazer uma prova digital à noite, não consegue encontrar um cartório aberto para fazer uma ata notarial, você já tem um site que, por meio de blockchain, ele consegue assegurar a prova e a sua cadeia de custódia, inclusive já com jurisprudência do STJ, autorizando e comprovando que aquela prova produzida em blockchain pelo site X, que eu não vou citar o nome aqui, aí cada um pesquisa, né, porque não acho muito legal ficar citando o nome de players do mercado, mas fato é que tem, e aí você consegue fazer uma produção de prova que cumpra a cadeia de custódia de uma forma mais barata, mais rápida dentro de casa, por exemplo, né? E outras aplicações que vêm crescendo aí mundo afora e Brasil por várias empresas utilizando sugerindo, né, e ofertando o uso do blockchain. Então é por isso que eu achei legal a gente trocar uma ideia com o pessoal que está aqui com a gente. Você até viu sobre o governo, né, Ricardo? Tinha até uma recente notícia aqui, que saiu semana passada, né, falando do governo federal, que agora também já está adotando a mecânica, né, toda a estrutura do blockchain, mas não na sua totalidade. Eles estão começando a utilizar o Instituto de Tecnologia de Informação do governo. Eles já utilizam essa validação de documentos, né? E só para vocês terem uma ideia da amplitude, né, do blockchain, o quanto ele é interessante, porque o blockchain te possibilita várias possibilidades de criações de soluções, e uma das que o governo federal está dando um start aqui é realmente só para armazenar os logs de datas e horários das operações, desses documentos, né? Então, você poderia fazer toda uma rotina, como você falou, essas cadeias de custódia, mas o governo optou por simplesmente pegar, porque assim, toda ação ela gera um log, né? O log é aquele histórico no banco de dados, né? Para quem não conhece. E só que isso, quando a gente fala em Estado e governo, né? Na verdade a gente tem bilhões e bilhões de transações e ações nesse sentido. Então uma parte dessa está sendo armazenada para garantir a data e hora de quando foi gerado esse documento, seja para a população, seja para empresas. Então é muito legal, porque já é um ponto de partida aí para uma adoção 100% no nosso ordenamento jurídico e no mercado. Então assim, o blockchain ele vem realmente para trazer muitas soluções para as pessoas físicas como pessoas jurídicas, e as utilizações, as criações de soluções são inúmeras, né? Então, se a gente for pensar aí, a adoção da blockchain, com certeza vai, num dado momento, vamos falar em médio para longo prazo, uma adoção dos cartórios, como o próprio Marcelo falou. Essa questão de você não precisar ir para um cartório, então precisar fisicamente fazer a constatação de assinatura, na verdade, é uma tendência para que todos nós tenhamos aí certificados digitais, aquele próprio e-CPF, né, que exatamente tem essa segurança. E, logicamente, tudo isso acaba caindo naquilo que o Marcelo falou, que agora é o assunto da vez, né, privacidade, proteção de dados, que é o que nós mais focamos hoje em dia, porque tudo isso reflete, né? Então, a LGPD é um dos requisitos, né, de privacidade, proteção de dados, e a blockchain ajuda a saber realmente se é o Ricardo que está vendendo ou se está comprando um produto, porque as fraudes, né, Marcelo, a gente vê aí, domingo a gente estava vendo as notícias aí, aumentaram mais de 200%, se bem que
A gente pode, pelo que a gente percebe, deve ter aumentado mais de 500%, porque não é possível, é todo dia e todo mundo que você conhece caindo em algum tipo de golpe, né? É verdade. É golpe, é fraude. E aí, acho que é legal a gente dar a esclarecida aqui, né? O blockchain, como a gente estava conversando, é a cadeia de blocos. Então, visualmente, o que a gente precisa pensar sobre esse assunto? A gente tem documentos em diversos formatos de arquivo, né? .doc, .xls. Esses arquivos são o que a gente chama de Centralized Ledger, ou seja, documento centralizado. Eu faço o documento e eu mando meu documento para o Ricardo, né? Mando meu documento para a Rayane, que está aqui, para a Marilene, que está aqui, para os nossos colegas que estão aqui presentes, e eu mando para eles. Esse documento que eu criei chega neles, eles de alguma forma conseguem editar, né? Conseguem modificar. Então a gente perde essa questão do nível de segurança em virtude de eu ter um ponto central e distribuir esse documento para várias pessoas. E aí cada uma delas mexe e eu não sei quem mexeu. No blockchain, eu tenho o documento todo distribuído em blocos, pequenos blocos, todos iguais para todos os players que estão dentro dessa cadeia de distribuição. Quando um de nós mexe no documento, todos os outros são avisados e têm esse documento com um registro do log de alteração. Esta é a grande pegada do blockchain, né? Por isso que o pessoal faz bastante a comparação com o livro razão que o contador usava antigamente, né? O livro razão contábil. Quando eu faço um registro no livro, eu não tenho mais como apagado, fica lá registrado. Então, quando eu altero um documento de blockchain, todos aqueles integrantes da cadeia de distribuição, eles conseguem ter o documento original e saber quem é que alterou o documento, no que ele foi alterado. Como se fosse uma foto toda quadriculada, né? Cada um tem um pixel do original e quando alguém mexe na foto, todo mundo consegue saber. Isso garante a integridade e a segurança de não ter alteração no documento. Por isso, talvez uma utilização para registros públicos e outras questões como cadeia de custódia da prova num processo, como outras aplicabilidades do blockchain, tem essa pegada boa da segurança, né? O Ricardo estava falando aqui sobre a LGPD, que é um dos pontos, talvez, que precisam ser pensados pela autoridade nacional, pensado pelos juristas, avaliado, é a questão de não, a gente, por ser um documento descentralizado, a gente não conseguir definir direito, né, Ricardo? Quem é o controlador e quem é o operador, né? Por questões ligadas à responsabilidade civil, né, e até criminal, né? Apesar da LGPD não ter nenhuma tipificação penal, nós temos aí um projeto de lei para definir quatro crimes ligados a vazamento de dados, proteção de dados, mas a nossa LGPD, como um marco regulatório, que não é como eu sempre repito, não é uma lei proibitiva, é um caminho a ser seguido, o nosso marco regulatório, como muitos outros marcos regulatórios do nosso sistema, não atingem a questão penal. As sanções sempre são de caráter administrativo, porque a fundamentação jurídica, o espírito da lei de um marco regulatório é ser um caminho a ser seguido e não tratar mesmo de questões de punição de bem jurídico penal. Então, acho que o que precisa ser pensado é como é que a gente soluciona um problema de responsabilidade civil e de prestação de contas num documento do blockchain. Eu preciso definir em alguma política de privacidade, em algum documento, como, por exemplo, se eu vou fazer o uso do blockchain nesse site para fazer a produção da prova, talvez esse site que me disponibiliza o blockchain para a produção da prova, sem eu precisar usar a ata notarial, eu usar o blockchain para a produção de uma prova digital, talvez se esse site que me oferece o blockchain, será que ele não seria o controlador, porque ele está disponibilizando a ferramenta, né, Ricardo? Isso não há definição. Então, acho que é nesse ponto que a gente precisaria pensar um pouco, o mundo jurídico precisaria pensar um pouco sobre essas questões do mundo prático, dado que a gente não tem lei dispondo, né, sobre esse assunto, nem histórico, exatamente. Mas fato é que a gente vê cada vez mais a aplicação do blockchain aí
em várias searas sendo disponibilizada, né? É exatamente isso. Na verdade, quando a gente fala em blockchain, utilização de inteligência artificial, tudo acaba se tornando um pouco mais complexo, não só na questão de implementação técnica, né, da solução, mas expansão de toda essa solução, não só na questão dos colaboradores, na questão dos clientes, dos parceiros, dos fornecedores, mas também de que forma que você vai realmente enquadrar nas legislações e nos serviços. Hoje a gente está falando de LGPD, mas a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tem as normativas das agências que regulam alguns setores específicos, né? A gente vê isso no dia a dia. Então, quando você começa a analisar a conformidade das empresas, você começa a perceber que a privacidade e proteção de dados acaba sendo um dos itens, né? Então acaba sendo bem complexo nesse sentido, e a blockchain, como ela possibilita diversas aplicações, para quem não conhece muito, para se utilizar uma solução de blockchain em alguma solução dentro da sua empresa, ou por porque todo mundo fala, blockchain, vamos utilizar como criptomoedas ou assinaturas em documentos, né? Então vamos colocar isso agora no B2B, que as empresas podem utilizar via uma API, né? Hoje nós temos várias. Cada vez que eu pesquiso as APIs aqui internacionais, parece que triplicaram as quantidades de fornecedores de API de blockchain. Diversas funções que as empresas podem aplicar nos seus próprios softwares, nas suas soluções. O próprio e-commerce, né, utiliza muito essas questões para evidenciar algumas transações, guardar logs, né, é muito importante para a empresa se resguardar e ter essas evidências. Então, esse cuidado, eu acho que nós precisamos cada dia mais, tanto como profissionais, como também consumidores, né? A gente tem que estar muito mais antenado nessas questões de soluções técnicas como o blockchain, para que realmente a gente consiga aproveitar o máximo dessas soluções inovadoras, porque vamos falar aqui do pessoal, um pouco aqui do que a gente conhece aqui, o pessoal que trabalha com implementação e adequações de projetos de privacidade e proteção de dados, né, da LGPD. Imagina que tudo isso que vocês fazem também, ou seja, fazer um levantamento, mapeamento de todos os processos, todas as melhorias, todo aquele planejamento, plano de ação, tudo isso vai precisar gerar uma evidência, né? Então, gerando essas evidências que tenham aquela famosa credibilidade no mercado e também em virtude das questões jurídicas, né, judiciais, se isso precisar ir para um contencioso, você vai precisar ter realmente tudo isso muito bem evidenciado. E a melhor forma hoje é você evidenciar com soluções de blockchain, né? Então, na verdade, poxa, se eu mapeei um processo extremamente crítico, estou documentando e mostrar que constantemente eu estou fazendo as devidas validações, auditorias naquele processo, não, a melhor forma de você manter essas evidências de auditoria seria realmente você ter esse documento, esse log realmente de segurança da informação armazenado, que é exatamente isso que eu estava comentando, que o governo federal está fazendo com o blockchain. Ele armazena aquela ação específica daquele documento ou aquela situação específica, ele produz uma prova de que realmente fez aquilo naquela data e naquela hora. Porque tudo isso vai fazer sentido quando você tiver no conjunto, né? O que a gente chama aquele book lá de tudo que você monta, onde você consegue realmente trazer essa comprovação. Eu acho que o blockchain ele vem exatamente para trazer essa possibilidade para todo mundo. Então, por exemplo, até nós, pessoa física, quando nós queremos nos resguardar frente a alguma situação, poxa, comprei um produto, agora na Black Friday vai ser um caso típico, né? Dessas questões de você ter que comprovar que realmente uma oferta estava R$ 1.000, e quando eu fui comprar já pulou, isso estava até falando hoje, né, no jornal, que quando você converte a venda, de repente o valor sobe porque é uma condição que já acabou, agora você vai ter que pagar X. Então tem muita promoção que
que não é exatamente verídica, né? Na verdade é tudo para ficar pescando as pessoas e acaba vendendo gato por lebre, acabam prejudicando os consumidores. E aí é onde a gente tem que ter essa visão e essas ferramentas, né? Que hoje, se a gente procurar na internet, tem várias ferramentas que conseguem evidenciar essa nossa transação do e-commerce. Então, eu acho que é uma coisa que isso não é exclusivo para profissionais da nossa área, né? Eu acho que é exclusivo para todo mundo, para todas as empresas. É bom para o próprio consumidor, para que a gente conheça cada vez mais esse assunto de blockchain, né, que cada dia está impactando todos nós, e também realmente do que isso está gerando de soluções decorrentes, né, do blockchain. Então, uma grande dica é vocês pesquisarem tudo que é conectado com blockchain, soluções digitais criadas a partir de blockchain, porque isso vai ser o futuro, né? Não vai ter como a gente fugir, né, Marcelo? Não vai ter realmente como fugir, e acho que quanto mais democratizar, vai acabar barateando o processo, né? Vou dar um bom dia aqui pro pessoal de novo, que eu escrevi, mas dando um bom dia aqui. Estou vendo alguns amigos sumidos, alguns amigos não tão sumidos. Sejam bem-vindos. A gente precisa pensar em várias vantagens, né? Eu tenho uma listinha aqui que eu fiz aqui, mais ou menos, né? Então a gente tem aí o empoderamento dos usuários por conta dessa distribuição, em que cada um tem um bloco, então você cria um comprometimento e ao mesmo tempo um empoderamento de cada usuário, né? A eliminação da troca de intermediário para manter a questão da segurança, né? A alta qualidade dos dados por estar em uma rede descentralizada e com pessoas que precisam dominar e ter interesse na integridade daquele documento guardado em blockchain, que é utilizado pelo blockchain, até porque hoje, como eu disse, para fazer uma prova numa cadeia de custódia é mais barato que uma ata notarial, mas para outras aplicabilidades ainda não há um custo tão reduzido, né? Mas é que você não tem almoço grátis no capitalismo, né? Você tem uma tecnologia avançada que mantém a integridade, a segurança, a confiabilidade do documento, mas que hoje precisa de investimento e tem crescido o número de players que ofertam blockchain para isso, mas ainda é um número ainda reduzido de empresas que dominam a tecnologia e têm a capacidade e a condição de prestar um serviço adequado por meio dela, né? Como eu disse no começo, não ficar vinculado à ideia da criptomoeda. O Satoshi Nakamoto, ele criou o sistema, o algoritmo do blockchain para a criptomoeda, mas, como eu falei, o sistema foi tão bem pensado, o algoritmo foi tão bem pensado que ele tem sido utilizado no mercado imobiliário e em outros mercados para garantia de documento, de integridade, de não alteração do documento sem que os outros fiquem sabendo, né? Esse livro Razão que eu falei, né? Há uma integridade do processo e das transações. A transparência e a imutabilidade do documento, porque se eu alterar, todos vão saber que eu alterei, não há como eu aumente como documento centralizado, aquele documento em que eu produzo e mando para outras pessoas e elas podem de alguma forma editar, manipular, fraudar, né? Simplificação do ecossistema, transações mais rápidas, então por isso a utilização dela no blockchain é muito importante na criptomoeda, mas em outras transações como essa do mercado imobiliário que ocorreu há um tempo atrás aí pela incorporadora paulista no Rio de Janeiro, e alguns cartórios têm começado a pensar na utilização do sistema, é a velocidade com que você consegue registrar, diferentemente de outros meios, né? Então, a gente precisa pensar nessas vantagens para não ficar preso em pontos negativos. Acho que a gente tem sempre que pensar em pontos positivos. Quais são os grandes desafios que a gente tem dentro do mundo do blockchain? Nós temos a falta de regulação, né? A gente tem hoje, no direito digital, algumas regulações, como o Marco Civil da Internet, nós temos a LGPD, nós temos aí o Marco Regulatório da Inteligência Artificial, que foi aprovado na Câmara. Nós temos uma estratégia de inteligência artificial, mas de 3, 4 semanas atrás que o marco regulatório da inteligência artificial foi aprovado, não se tem mais notícia do andamento da tramitação. O legislativo agora começando a focar em eleições e outros assuntos, né? E aí essas temáticas que são importantes para o Brasil, inclusive, se manter dentro do mundo tecnológico, acabam sendo relegadas para segundo plano.
porque é diferente daquela política romana de construir obras civis, né? É algo que não é palpável, não é visto. Então, a gente precisa pensar nessa questão regulatória, cobrar do legislativo que ele ande com um projeto de marco regulatório. Também sempre defendo que no direito digital a gente não pode ter marcos regulatórios estáticos, marcos regulatórios muito abrangentes. Eu sou favorável, como no Marco Civil da Internet e na LGPD, de marcos regulatórios que sejam principiológicos e que sejam adequados, porque a tecnologia anda muito mais rápido do que o direito, né? E o legislativo, então, nem se fala. A questão do grande consumo de energia por conta da mineração, né? Por conta da estrutura para se utilizar o blockchain, né? A gente precisa de uma estrutura de computadores que se utilizam de muita energia elétrica. E nós sabemos que no Brasil nós temos um problema de distribuição de energia, né? Nem tanto da produção, mas da distribuição, que é bem grave. Para quem distribuição da energia, que é muito que impede muitos lugares de ter a energia necessária ou sustentar a energia necessária para manter uma mineração de dados, por exemplo. Né? E a adoção cultural, então acho que, por exemplo, como no nosso bate-papo aqui, em outras esferas, o pessoal se informar e compreender melhor essa tecnologia, desvincular sua origem, e ter a ciência de que o blockchain é algo e que, como eu disse, como a gente conversou aqui, tem crescido as aplicações, e eu acho que as pessoas precisam investir em informação para ajudar e a ampliar o acesso e a oportunidade de negócios com blockchain. Agora a gente está vindo aí com essa questão que você comentou realmente da estrutura dos servidores, né? É uma questão aí que a tecnologia vem trazendo aí algumas melhorias, né? Principalmente aí agora com os próprios servidores quânticos, né? Que eles são muito mais potentes e consomem um pouco menos de energia, até porque a sistemática, acho que para os próximos 10 anos, o que vai dar uma guinada aí serão essas empresas que trabalham com energias alternativas, né? E realmente, assim, o futuro está muito ligado na questão da energia, né? O dia que a gente conseguir ter uma capacidade energética extremamente mais potente, né? As soluções virão do dia para a noite, né? É engraçado como a gente precisa sempre lembrar que as dinâmicas, elas têm um ecossistema muito mais complexo do que parece, né? Sim. A gente está falando aqui em blockchain, e você vê, vem a questão que precisa ser pensada no campo jurídico do marco regulatório, mas no campo prático da energia elétrica. Sim, né? O Brasil hoje aí, inclusive com um problema de chuvas, um problema de racionamento de água, consequentemente afetando a hidrelétrica, nós temos um problema hoje que vai resultar numa capacidade de produção de energia que já aumentou as nossas contas. E aí a gente está falando de uma tecnologia que se utiliza de muita energia. E aí nós temos uma capacidade de produzir que pode ser aumentada, que demanda investimento em infraestrutura e uma cobrança de melhoria no sistema de distribuição. Senão, o Brasil vai ficando para trás, né? Então, tudo está interligado. Então, a gente vai ficando para trás e aí o pessoal fala, por que o Brasil não gera emprego? Os problemas são bem... A gente precisa sempre pensar no macro, né? Aquele negócio, não consigo gerar emprego porque eu não consigo ter mão de obra, porque eu tenho uma CLT antiquada, porque eu tenho... São vários pequenos probleminhas que atravancam o Brasil. No nosso assunto de hoje aqui, que é o blockchain, por exemplo, nós temos um problema de uma tecnologia que tem avançado mundo afora, que tem aumentado aqui dentro, que pode aumentar muito mais, que pode gerar trabalho, emprego, segurança jurídica, avanço tecnológico para o Brasil, que quem não avançar na tecnologia vai ficar para trás.
E aí a gente esbarra onde? Num problema de infraestrutura. Dentre os tantos problemas de infraestrutura nosso, um problema para o nosso assunto de hoje, que é o blockchain, é a infraestrutura de produção e de distribuição de energia elétrica, né? Não, com certeza, né? É como você falou, né? A complexidade em termos estruturais, né, da tecnologia, principalmente para o blockchain, ela é muito, realmente, é muito para dar essa nova guinada, que não vai demorar muito, depende de vários fatores, mas fica uma dica aí para todas as empresas, né, os profissionais, que inovar também significa você dar os pequenos passos também, né? Então, se nós utilizarmos a partir de alguns integradores e algumas APIs que nós temos, né? APIs que são esses conectores, né, para a gente colocar nas nossas soluções, algumas funções do blockchain, nós já conseguimos dar um passo muito grande de inovação, né? Então, por exemplo, dos nossos softwares, dos nossos clientes, por exemplo, principalmente aquela questão que a gente comentou, evidenciar toda e qualquer transação, seja no e-commerce, seja de processos, né? Então, assim, é muito fácil hoje você contratar uma consultoria para conectar e você ter esses resguardos, né? Contratar serviços. Então, é muito mais simples hoje, né? E o Brasil não pode ficar para trás, porque o que acontece? Cada vez mais a comprovação desse avanço forte do blockchain é uma questão sem volta, veja. Você está tendo uma tokenização do mundo, né? As pessoas estão clamando por segurança cibernética, então o blockchain só tem a crescer, porque várias coisas já estão sendo tokenizadas, né? Nós temos aí os NFTs, né, que se utilizam de blockchain. Nós somos de uma geração aqui com a barba branca, na nossa infância, a gente fazia o quê? A gente ia na banca de jornal, comprava o álbum da Copa de 82, né? O álbum da Copa de 86, o álbum da Copa de 90, comprava o saquinho de figurinhas para ter as figurinhas dos jogadores. Para ter o álbum. Hoje, quem tem um álbum lá daquela época vende por uma grana para um colecionador. As nossas crianças de hoje, elas não têm isso. Elas têm a oportunidade de comprar as fotos dos jogadores em NFT. Os avatares também, né? Compram os skins, né? Exato. Você tem aí grandes clubes de basquete e de futebol, né? Do soccer e também do futebol americano, do NFL, já com possibilidades de você investir em NFTs que se utilizam de blockchain. Então você pega o dinheiro, vai lá, compra um vídeo exclusivo de um jogador famoso, do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? O PSG é um dos clubes que tem várias fotos exclusivas, vídeos exclusivos que você investe por meio de NFT que se utiliza de blockchain. Você tem a possibilidade de solicitar investindo num vídeo exclusivo. Por exemplo, você fala assim, vou comprar um vídeo, meu filho é fã do Messi, o Messi agora está no PSG, quero um vídeo novo dele, eu vou lá e invisto uma grana para ter um vídeo exclusivo do Messi falando feliz aniversário para o meu filho. Isso está baseado numa estrutura de NFT, consequentemente de blockchain. Né? Então, as transações aí, financeiras, todas sendo tokenizadas para manter os níveis de segurança e impedir que os hackers se utilizem de outros meios para ferir a integridade das operações. Então, quer dizer, é uma tecnologia que é preciso ser estudada e utilizada, tanto que você mesmo citou no começo, né? O governo já está olhando com esses olhos aí para a utilização disso dentro do sistema do Estado, é o que comprova que é um meio seguro. E volto a frisar, as pessoas precisam desvincular da criptomoeda, né? Desvincular da ideia de que necessariamente é uma estrutura e uma tecnologia usada só para o dinheiro digital, e não é. Ela tem várias e outras aplicações que estão aí sendo estudadas e sendo utilizadas dentro do nosso sistema jurídico aí,
Então é preciso dar uma pensada. Por exemplo, quando eu estava justamente numa outra live sobre esse assunto com uma Aham. estudiosa do assunto, que é a Tâmela, lá do Rio de Janeiro, e a Tâmela foi quem me demonstrou a possibilidade de você produzir prova digital segura, em conformidade com a cadeia de custódia, e já aceito pelo STJ por meio de blockchain. Uhum. Né? Então, vejam como está crescendo as aplicações dessa tecnologia para uso do dia a dia. É. Não, com certeza. É o que você falou. A questão de criptomoeda, logicamente que a tecnologia blockchain ela se consolidou justamente porque teve um sucesso num mecanismo extremamente complexo, né? Quando a gente fala em moedas, né? A gente está falando do valor real, né? Para as transações nível mundial, né? Desde a época do escambo, né? De centenas e centenas, milhares de anos aí. E aí você vem com uma tecnologia que consegue replicar isso para o mundo digital. Então, com certeza, uma tecnologia dessa, assim como outras também, acabam recaindo aí, trazendo outras inúmeras soluções. E por mais que o pessoal possa falar, isso aí pode ser uma onda que pode cair a qualquer momento, sim, talvez isso possa acontecer com a criptomoeda, que é uma solução que foi gerada a partir do blockchain. Mas a estrutura tecnológica que garante esse tipo de solução, não, ela já é consolidada e só cabe a nós sabermos aí, com certeza, saber utilizar da melhor maneira possível, né? Ah, quem colocou aqui um comentário, Andressa, um Acho que colega é a comentou Andressa. que um conhecido dela teve a conta na MetaMask hackeada e os tokens roubados. Quando Um dos maiores, acontece esses tipos de casos, né? um dos maiores investidores de criptomoeda, na semana retrasada, teve 3 bilhões em criptomoedas também Hackeado, né? hackeadas. Mas vejam, rapidamente eles conseguiram pegar o hacker. Acho que essa é a grande questão. Né? A partir do momento em que você mexe na cadeia de blocos, você consegue contra-hackear. Então, não é, e acho que nunca haverá, algo absoluto que não consiga ser, de alguma forma, hackeado. A questão é como é que você consegue, através de um determinado sistema com maior integridade, ir atrás de quem hackeou. Uhum. É muito parecido até a gente fazendo o comparativo de uma empresa que está adequada à LGPD e outra que não. Quando eu ouço de algum profissional liberal, porque o médico, o advogado tem sigilo. O sigilo não cobre todo o espectro da lei geral. Quando eu não adequo a minha sistemática, os meus processos à lei geral, eu estou mais de hackeamento do token ou da criptomoeda, mas com soluções muito mais rápidas de busca do que se fosse um método talvez tradicional, né? Porque ele é um meio mais seguro e ao alterar o bloco a cadeia de blocos, você consegue justamente localizar, né? Provavelmente o hacker, e aí é uma questão técnica de TI, eu não sou profundo conhecedor da ciência da computação, mas eu acredito que provavelmente o hackeamento deva ter se dado por alguma janela aberta do sistema de segurança da informação, e não por uma Uhum. falha do blockchain. E você acaba É, conseguindo correr atrás desse hackeador por conta do sistema de blocos ter a integridade alterada e você ser informado que foi alterado em algum local do mundo. sim. Os casos O que você acha, de. Andressa? Exatamente. Escreve aí pra gente. Então, exatamente. Essa questão, quando falam da questão de se quebrar uma cadeia de segurança do blockchain, como o nível de criptografia e como a informação acaba sendo descentralizada, não há tempo hábil
de você realmente, quando o hacker já consegue quebrar a cadeia dos blocos de comunicação, ela já acabou se perdendo. Então, ainda não se encontrou exatamente o ponto certo, o tempo certo e a inteligência de descriptografia necessária para esse sentido e quebrar essa estrutura. Até porque o dia que com certeza conseguirem quebrar essa estrutura de segurança do blockchain, vamos ter um sistema financeiro de criptomoedas que vai quebrar do dia para a noite. Então, com certeza a gente vai ficar sabendo disso daí. E, na verdade, o que acontece muito são os roubos de identidade digital, né? Na verdade, o que acontece, o que aconteceu na maioria dos casos, foi que alguém hackeou um computador, hackeou aí um device, um dispositivo, um próprio celular, e pegou a identidade e se passou e transferiu rapidamente esse blockchain. Isso aconteceu em inúmeros casos. No Brasil, então, se você for na delegacia de crimes digitais, né, tem alguns casos especificamente falando disso, e é bem interessante quem quiser pesquisar um pouquinho, né? Então são situações aí que, não só na questão de criptomoedas, né? Isso aí acontece em redes sociais, a engenharia social que os crackers, né, vão atrás aí para roubar essas identidades, é um novo furto, né? Então, na verdade, no mundo digital é o que mais acontece, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aquilo, né, Marcelo? A tecnologia vem e também trazendo coisa boa, mas também acontece muita coisa ruim, né? Então, acho que a nossa forma de ver a tecnologia, a inovação, ela tem que ser um pouco diferente do que, um pouco não, acho que muito, né? Bem diferente do que a gente via há uns anos atrás, até porque tudo acontece muito rápido, né? E parece que a tecnologia, quando te apresenta, é aquele negócio lindo, maravilhoso, você tem o poder de fazer o que quiser. Logicamente, é igual uma criança, né? Você dá uma bicicleta nova para ela, tira as rodinhas e fala, vai lá, pedala e sai correndo. Só que se você não souber exatamente ter aquela malícia de fazer uma curva, brecar na hora certa, você vai tombar, vai se machucar. E isso acontece com tecnologia. Se você não souber utilizar e saber realmente onde que você está pisando e onde que você está expandindo, logicamente que ela vem no desfavor, né? Na verdade, acaba expondo muito. E aí acontece exatamente isso que os criminosos adoram, né? Pegar sua identidade, sua senha, seus tokens, aí não precisa de muito tempo, né? 5, 10 minutos já faz um estrago na sua vida, né? Então acho que a gente precisa refletir sobre isso. Assim, algumas coisas que têm acontecido que a gente vê. Primeiro, a venda e os golpes que as pessoas caem com vendas falsas de criptomoeda. Ou em esquema de pirâmide, ou venda mesmo por agentes não reais, não habilitados, não registrados no Banco Central para venda desse ativo financeiro. E aí, o que pode... Não estou falando que foi o caso desse exemplo da Andressa, estou falando casos que a gente vê por aí. Às vezes o cara foi hackeado, às vezes o cara não foi hackeado, às vezes faz parte todo de um plano estratégico para tungar o dinheiro alheio. Digo isso porque eu já vivenciei nesses 20 anos de advocacia 3 situações similares de pessoas que se venderam a agentes financeiros, captaram dinheiro, deram retorno por um determinado prazo, inclusive prazo médio até longo, e em determinado momento, com uma grande quantia de dinheiro, sumiram, e ao se levantar, que aí é um estelionato, né? E o estelionato sempre tem contribuição da vítima por estar tentando obter uma vantagem financeira surreal ou irreal fora do mercado. E aí, ao correr atrás desse agente financeiro, desse investidor, desse broker, se verificou que não era broker coisa nenhuma, que era uma pessoa que não tinha nem ele, nem a empresa dele registro no Banco Central, ele não estava podendo operar e ele tinha milhões de reais na mão de alguém. Isso também acontece com as criptomoedas no mundo virtual. E você tem, nessa dinâmica, você tem uma série de meios de forjar. Então, por exemplo, num desses 3 casos que eu vi na minha carreira, o cara disse que quebrou. O dinheiro nunca apareceu, ele já tinha se divorciado, ele já tinha fechado o escritório,
O outro caso, o suposto agente financeiro já tinha comprado um apartamento na Itália, já tinha e, e nunca teve registro do Banco Central. Então, tem muito golpe acontecendo de forma similar com criptomoeda. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é que talvez seja o caso do amigo desse conhecido, do amigo da nossa colega Andressa, que está aqui presente. Pode ser um problema de, como você falou, Ricardo, de segurança da informação, de roubo de identidade, de comprometimento da cadeia de segurança da informação da pessoa, e não do blockchain em si, como aconteceu com esses dois grandes aí, que tiveram suas criptos também tungadas, mas conseguiram recuperar, né? Por conta do rastro deixado, como a própria Andressa até complementou, como o pessoal de TI sempre fala, realmente não tem como fazer algo no mundo digital sem deixar. Né? O que mais, pessoal? Vamos interagindo aí, vamos conversando, comentando. É isso aí. Não, muito legal. Que a gente está caminhando aí para o fim. Para o final, né? Meu, deu uma travada aqui na internet. Hoje tá uma beleza. Internet nos sabotando, né? Mas tá vindo, vamos ter esperança de um 5G que aí vem, né? Sim, com certeza. Vai ser bem melhor aí, vamos lá. Não, mas bacana, eu acho que o assunto hoje foi bem interessante, deu pra gente abordar aí novas tecnologias, soluções. Eu acho que o intuito também é alertar também as pessoas que não são dessa área, né? Então, acho que a intenção é realmente passar para o pessoal as coisas boas, os desafios, né? E também os perigos, né? Que essas novas tecnologias trazem, né? Acho para a gente. E realmente acho que a gente está chegando aí no objetivo, né? Passar um pouquinho para o pessoal. E vamos ver se semana que vem a gente traz um outro assunto aí relacionado com o que a gente está falando de tecnologia, alguma coisa emergente aí de infraestrutura, o que esse 5G também traz de oportunidade e também de risco, né? Porque hoje... Surgiram também um assunto que vocês gostariam que a gente trocasse com vocês de ideia, enfim, a gente, como a nossa proposta é toda segunda-feira tá aqui, coloquem na agenda aí toda segunda-feira aí essa interação, é importante que vocês interajam, que vocês falem sobre temas que a gente pode trocar com vocês e que a gente pode trazer, estudar, a gente não sabe tudo, né, Ricardo? Pelo contrário, a gente está aqui por isso que a gente pede para vocês interagirem, porque a gente está aqui para aprender, para pensar, para questionar, acho que essa é a nossa função aqui, como colegas aqui de vocês, então interajam e tamo junto. Obrigado pela presença, valeu aí, pessoal, pela participação, pelos comentários e vamos tocando aí toda segunda. Segundou, né? É isso aí, vamos lá, que segunda tá prometendo. O Edu aí, tudo bem, Edu? Foi meu professor de inglês aí, sensacional. Legal. Barato. Caroline também. Não, legal, bacana, pessoal. Acho que o objetivo foi feito. É legal que vai estar aí guardado nos nossos stores aí. Quem quiser assistir de novo, encaminhar. E vamos pensar nos temas aí. Quem quiser também pode mandar no privado sugestões de temas aí, a gente bate um papo, talvez a gente consiga trazer aí algum outro colega, trazer a ideia também, né, Marcelo, é trazer aí alguns amigos nossos, empresários, talvez alguns outros advogados, médicos, assim, tem muita gente que pode contribuir com alguma informação da sua área, né? Então acho que é bem interessante. Eu acho que a gente pode, como a gente quer criar uma tradição de toda segunda-feira estar aqui com vocês, a gente realmente trazer pessoas de outras áreas para falar como é que foram, por exemplo, as adequações de LGPD deles, o que eles acham que tem acontecido nas áreas deles. Então, realmente, a ideia é trazer pessoal de TI, advogados, médicos, empresários, empreendedores. A gente conhece tanta gente, vocês também podem participar, como eu falei para vocês, mandando sugestões, comentando aqui, participando. Isso aqui não é para ser só um diálogo, é para ser um coletivo aqui, né, Ricardo? Isso, exatamente.
Estamos aí falando sempre. A Caroline aí perguntou sobre a LGPD aplicada com Bitcoin ou outras criptomoedas. E aí, na verdade, é o que a gente falou até no começo, né, Marcelo? Acho que a questão aplicar LGPD, quando a gente fala em Bitcoin e criptomoedas, é uma questão da mesma forma que nós fazemos as transações. A privacidade e a proteção de dados, ela precisa realmente ser um ponto-chave aí nas próprias transações, de se conhecer realmente a empresa, o operador financeiro que está lidando com isso. E eu acho que quando a gente fala em questão de privacidade e proteção de dados, é legal que a gente pesquise um pouquinho mais das soluções do blockchain, o que a gente consegue trazer para evidenciar muita coisa que a gente faz no nosso processo de adequação junto às empresas, né? Então esse compliance digital aí, que nós tanto trabalhamos, né? Então eu e Marcelo aí, é exatamente trazer conformidade para as empresas e trazer uma melhoria de experiência de usuário, de segurança para os clientes, né? Dos nossos clientes e para todos nós, né? Então acho que uma empresa que esteja trabalhando em conformidade com as leis, conformidade com as agências reguladoras. Então, assim, é um ecossistema muito amplo, né? Então, acho que, na verdade, a gente tem muito que estudar. E uma dica que eu dou para todo mundo, cara, tudo tem relação com tudo, né? Então, a gente fala assim, poxa, tudo tem a ver com LGPD, porque como o LGPD é o assunto da vez, tudo tem a ver com privacidade e proteção de dados, né? Quando a gente fala no mundo digital, tudo tem a ver, novas tecnologias, 5G, coloca Bitcoin, NFT, APIs, integrações entre sistemas, entre computadores. Basta a gente entender como podemos conectar uma coisinha na outra, e aí a gente vai desenvolvendo os nossos estudos, e uma dica é fazer o que a gente faz, né, Marcelo? É colaborar, tentar aprender com os outros, conversar e tentar trazer as melhores soluções aí preventivas para todos. Tá bom, gente? É isso aí. Acabamos por aqui. Marcelo, finaliza aí. Legal, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu, Ricardo, aí por mais uma live de segunda-feira aí. E estamos juntos. Segunda-feira que vem a gente está aí de novo. A gente vai pensar essa semana sobre alguma temática, mas volto a frisar. Vocês podem escrever aí no direct ou no WhatsApp aí pra gente, sugerindo temas aí. E estamos juntos, pessoal. Toda segunda-feira às 9 da manhã. Muito obrigado. Boa semana para todos. É Valeu, isso aí. Ricardo. Valeu, um abraço, gente. Não deixe de assistir desde o começo aqui essa live aí, que vocês vão ver bastante coisa. O pessoal que entrou no meio do caminho aí, fiquem à vontade. Valeu, gente. Abraço. Boa semana a todos aí. Até. Tchau, tchau.